E o nosso bate-papo é super interessante. Falaremos sobre uma área importantíssima para a ciência: os sensores de gases tóxicos e a caracterização de materiais. Mas, mais do que nunca, o professor doutor, que é da USP São Carlos, do Instituto de Física da USP São Carlos, professor Valmor Mastelaro, ele sabe muito bem explicar essa linha e como ela está sendo desenvolvida. Uma linha tão importante que, quando a gente começa a conversar com ele, vem à tona assim, coisas que a gente desconhece, mas que a ciência mundial aplaude de pé. Professor, o que vem a ser essas linhas de sensores, linhas de pesquisas, né, em sensores de gases tóxicos? Olha, Kleber, é o seguinte, você sabe, no meio ambiente, no ar, a gente tem a presença de diferentes tipos de gases. Alguns gases são inertes, não fazem nenhum mal à saúde humana, aos animais, à vegetação. Mas, devido à industrialização, muitos outros gases são gerados diariamente que podem fazer mal à saúde, né, do ser humano, dos animais também, e mesmo das plantas. E, então, o que é importante? É importante conseguir detectar a presença desses gases. Se eles estão acima de um certo nível que é permitido, verificar qual é a fonte que está gerando ele e ver como minimizar a emissão desses gases. Então, esses sensores que já existem comercialmente, né, mas ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, né, para melhorar, eles são muito úteis, são usados na indústria, no meio ambiente, né? Então, por exemplo, numa rodovia, né, como uma rodovia vamos pensar na Marginal lá de São Paulo, que tem muito ônibus, muito caminhão. Todos aqueles caminhões e ônibus com diesel geram gases tóxicos. E certamente aquele gás está gerando, está ficando ali, ficando na cidade, tudo, e pode fazer mal à população. Então é importante detectar a presença desses gases e, quando eles estão acima de um nível, tomar alguma providência para minimizar. Interessante é que, quando você passa por uma rodovia ou está aí como o professor mesmo disse, numa avenida de alta circulação de veículos, tal, a gente nem percebe o que a gente está aspirando, né, ou, no caso, respirando, como, entre aspas, aquele gás ou aquelas coisas, aquelas partículas que estão no ar, melhor dizendo. E o professor tem que estudar tudo isso. Professor, mas quando o professor estuda isso, o professor tem que se reportar a muita gente que também estuda isso, né? E, normalmente, quais os tipos de gases que têm maior importância? Olha, tem os gases assim, tóxicos mais importantes, é o dióxido de nitrogênio, né? Que é um gás que é gerado, por exemplo, até na agricultura, por causa dos agrotóxicos, dos fertilizantes, desculpa, que também eles podem gerar esse gás, mas muito mais da combustão também, né, de veículos automotores. Agora, nós também estamos, agora, mais recentemente, em cooperação com grupos da Bélgica, a gente está trabalhando na detecção do hidrogênio. Porque o hidrogênio se tornou, ou está se tornando, um gás, um combustível, né? É um combustível alternativo, limpo, né, da produção de hidrogênio, para substituir os combustíveis por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, esse tipo de coisa. Então, existem pessoas que estão trabalhando na produção do hidrogênio. Mas então, se você vai produzir o hidrogênio, vai ter que armazenar, vai ter que transportar. É importante você ter um sensor que detecte se tem vazamento de hidrogênio. Né? Porque o hidrogênio ele é um gás explosivo, acima de uma certa quantidade. E se você tiver uma resistência, uma faísca, ele pode explodir. Então, é importante, por exemplo, imagina que a gente vai ter isso, já existem ônibus, né, experimentais em São Paulo com gás hidrogênio. Então, era importante o quê? Ter um sensor para detectar, porque a molécula de hidrogênio é muito pequenininha. Ela passa facilmente por paredes. Então, inclusive um desafio da ciência é como armazenar o hidrogênio. Então, você vai produzir o hidrogênio, ótimo. Como armazenar ele? Então, tem muita gente trabalhando nessa área. Então, nós estamos trabalhando em desenvolver um sensor para detectar o hidrogênio. O hidrogênio, com essa história dele ser explosivo, normalmente esse sensor aqui, que é um sensor tradicional,
ele tem normalmente que ser aquecido para funcionar. Tem que aquecer ele. A uma temperatura, às vezes, bem alta, 150, 200 graus Celsius. Com hidrogênio, se você aquecer para detectar o hidrogênio, ele pode causar uma explosão. Por quê? Porque vai ter uma resistência aqui e pode ter esse problema. Então, a gente está trabalhando no desenvolvimento de sensores que possam trabalhar a temperatura ambiente. Interessante. É um desafio muito grande. Por quê? Porque, do ponto de vista tecnológico, e da física e química que tem por trás disso, a interação das moléculas do gás com o material, com o sensor, se está a temperatura ambiente é muito mais complicado. Mas a gente está trabalhando nisso, porque esse é um objetivo bem interessante, né, que está sendo buscado a nível mundial, de desenvolver um sensor que funcione bem, mas que ele consiga detectar a temperatura ambiente. Agora, com a vivência que o professor tem tido nessa área em específico, professor, inclusive, a gente teve, há um tempo passado, explosões em lugares de armazenamento de fertilizantes, né? Se a gente for se reportar, houve acidentes, né, envolvendo esse tipo de problemas, né, que é um problema muito grave. E as explosões não são simples, né, professor? Explosões assim que é em cadeia, né? Ela sai destruindo quarteirões, né? Então, na verdade, sim, existem muitos tipos de gases que são tóxicos, gases perigosos. Por exemplo, existe outro gás que é perigoso também, é o dióxido de carbono, né? Que ele utiliza-se muito, não aqui no Brasil, mas em países aí do Chile, Argentina, sistema de aquecimento, que é a gás, e teve vazamentos, a gente já ficou sabendo, né, de famílias que perderam a vida porque o gás CO, ele não é detectável, não tem odor, a gente não sente. Então, as pessoas morreram como? Respirando. Só que ele foi para o pulmão, ele começa a grudar lá dentro do pulmão, nas células do pulmão, e aí ele vai diminuindo lentamente o processo de oxigenação. Então, a pessoa acaba morrendo sem saber. E você não sente o cheiro, nada. Isso, então, é um outro tipo de sensor de muito interesse, né? Principalmente aqui na América Latina. Esses que você comentou, pode ser que tenha algum tipo de gás, né, que, se for detectado, poderia, né, soar um alarme, avisar as pessoas, né, o que está acontecendo, para evacuar e evitar. Então, o objetivo, né, por trás disso é sempre, vamos dizer, prevenir, né, prevenir acidentes. Professor, mas à medida que a gente vê os acidentes acontecer, já que a gente está nesse caminho, exemplificando dessa forma, também há cidades que têm gás canalizado e de repente acontece lá uma explosão, um vazamento. Isso, lógico, a ciência vem para também solucionar problemas dessa natureza. Com o tempo, será aplicado também para esses tipos de ação, de prevenção? O gás, né, o detetor de gás GLP, ou esse gás que é encanado, né, que não é o de botijão, ele é um pouquinho diferente, eu não tenho muito conhecimento, mas existem sensores no mercado já para gás GLP, sabe? Então eu acredito que o pessoal já tem uma certa prevenção em relação a isso. Mas existem pesquisas sendo feitas também, não aqui no Brasil que eu saiba, né, para gás GLP. E é verdade isso que você falou, né? Essas redes de gás natural que a gente vê aumentando dia a dia, certamente, né, é uma coisa importante, porque se tem um vazamento e não detecta, que ele vai acumular em algum lugar. Aí uma primeira faísca que tiver vai gerar uma explosão. Aqui a gente pode chegar a exemplificar os sensores, né, que eles são catalogados, né, em sensores assim, olha. A gente vai mostrar alguns deles, né? Esse é um, tá? Aqui nós teremos outro, olha, outro sensor. Vou pegar mais um aqui. Esse aí, esse é sobre cerâmica e esse aqui é sobre silício. Esse aqui é sobre silício. Esse é silício. E esse aqui é cerâmica. E o que está aí, né? Esse trabalho a gente está fazendo em cooperação com a Universidade de Mons, na Bélgica. Tem uma professora lá, a professora Carla,
aqui a gente está desenvolvendo uma técnica que eles são especialistas lá, que é usar plasma, né, ou e bombardeamento de íons para melhorar a propriedade do material, tentando melhorar. Porque assim, um dos grandes desafios dos sensores também, além dessa história da temperatura de funcionamento, é o seguinte: no ar você não tem só um gás. Aqui a gente pode ter vários gases ao mesmo tempo. Como é que você faz para fazer um sensor para detectar um só deles? Entendeu? Esse é o outro grande desafio. São dois grandes desafios nessa área de sensor. Baixar a temperatura de operação, que a gente fala, para próximo ambiente ao ambiente, e ele ser seletivo. Então você fala, eu quero detectar hidrogênio, mas tem NO2, tem CO, tem ozônio, tem outros gases. Então, existe todo um trabalho que tem que ser feito de pesquisa, que pode ser uma tese de doutorado, inclusive, até, para chegar num material o mais seletivo possível. Só seletivo a um gás é muito difícil, mas o que se busca é isso. Mas se você conseguir minimizar a interação dele com outros gases, já é um avanço muito importante. À medida que o gás se aproxima do sensor, o sensor vai detectar a presença do mesmo. O que se dá para se detectar com o sensor? A quantidade de gás, no caso, não só a quantidade, né, se ele é mais denso, se ele não é tão denso, se ele está presente ou não. Quais são as referências de medidas? Assim, esse tipo de sensor que a gente trabalha, a gente fala que ele é um resistor baseado na variação de resistência. Imagina assim, a molécula do gás vem, interage com a superfície do sensor, certo? E aí ele reage, ele muda a resistência do sensor. E aí, mudando a resistência do sensor, você transmite isso para um circuito que vai dizer, olha, a resistência mudou. Você faz uma calibração e se mudou de 5%, está relacionado com tantos por cento do gás. Então, é com a quantidade. É com a quantidade de gás, né? Então, o gás vai interagir com a superfície do sensor. Olha só, com a superfície do sensor vai haver essa interação e, lógico, vai haver uma medida. Só que, então, do sensor, ele deve ir lá para um computador específico. Vai ter um circuito eletrônico e, hoje em dia, você pode, talvez, no futuro, ter ligado num celular, né? A ideia é essa. A ideia é com mais rapidez, agilidade, mobilidade, para poder, lógico, né, professor, como o professor estava explicando, aferir o mais rápido possível. E essa rapidez no aferir isso, professor, também sugestiona, ou pelo menos é importante, por quê? Porque quanto mais rápido, né, ele vai emitir um alarme, né? Então, vai emitir um alarme para as pessoas, para saírem do local, para tomarem alguma providência. Então, essa rapidez, essa é a coisa, é ser rápido, ser confiável, ser repetitivo. Se você faz hoje, faz amanhã, faz depois da manhã. Então, quando a gente vai estudar um sensor, a gente faz testes de durabilidade, de estabilidade. Então, você mede hoje, mede a semana que vem, mede na outra semana, para ver se ele se mantém estável, né? Porque é importante. Entendi. Porque nesse caso seria oscilar e está dando aí uma... Para vocês, enquanto cientistas, é importante saber se ele está oscilando de alguma forma. Isso, quanto vai variar com o tempo, sabe? Agora, professor, quando o professor começa a estudar tudo isso, o professor orienta também, né? As linhas de pesquisa que o professor vem desenvolvendo, não só aqui como em parceria com o pessoal do exterior, com centros de excelência em pesquisa no exterior, o professor também orienta vários alunos em linhas de pesquisa diferentes. O que o professor poderia destacar para mim enquanto orientações que estão acontecendo ou que irão acontecer envolvendo essas áreas que o professor está? Então, tem duas alunas de doutorado atualmente, tem um aluno de pós-doutorado trabalhando com isso. Então, tem uma aluna de doutorado que está terminando já, termina agora até o fim do ano, a Amanda, que esteve na Espanha, fez um BEP lá. Ela trabalha com um sensor flexível. É um sensor que pode pôr na pele, pode pôr na roupa. Ele é um sensor que, ao invés de ser sobre um substrato rígido desse, ele é sobre um substrato flexível, que é, por exemplo, um polímero, Kapton,
O que ela está terminando o doutorado dela agora é um sensor que está depositado sobre papel. Para aplicação de sensor de gás, a temperatura ambiente. Só que é papel, então você imagina assim, se você depositar sobre papel, esse papel é barato, é um papel como se fosse esse de folha. Entendeu? Porque o silício aqui é caro, a cerâmica aqui é cara. E esse aí sobre papel tem, é claro, suas limitações, mas tem um resultado interessante, né? Do ponto de vista também de custo, né? De fabricação. E a outra aluna, a Júlia, ela está nesse projeto do hidrogênio. Na verdade, a gente vai fazer hidrogênio e amônia, porque hoje em dia tem muita gente usando amônia para produzir hidrogênio. Então, é bom ter um sensor também que detecte amônia. Ela está trabalhando nisso. E a Júlia, então, esses sensores aqui que a gente mostrou são do doutorado dela. E ela vai para a Bélgica, está tudo quase certo para ir para a Bélgica ano que vem, para fazer uma parte do estudo lá. Interessantíssimo. A ciência não tem fronteiras mesmo, né, olhando por esse lado. O professor recentemente fez parte da comissão organizadora no importante workshop, que ele vai contar para a gente os temas que foram discutidos lá, conversados lá, e a importância desse evento em questão. O professor poderia nos explicar a respeito do evento em questão e a importância dele para a ciência, para a tecnologia, para a inovação? Eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava falando dos sensores. Então, todos esses materiais, como o sensor de gás, que tem essas reações ocorrem na superfície do material. E antes de fazer o sensor, é importante estudar a superfície, caracterizar. Então, tem várias técnicas, mas tem uma técnica especial que a gente tem um equipamento aqui no laboratório, que é a técnica de XPS, né? Que significaria fotoelétrons excitados por raio-x, que ela é muito interessante, porque você consegue verificar quais os elementos que tem na superfície, você consegue detectar se está ocorrendo mudanças no seu material, você pode estudar, inclusive, as interações desse gás com o seu sensor e medir ao mesmo tempo. Então, é importante caracterizar materiais. E, na verdade, assim, tem outras propriedades de catálise, por exemplo, fotocatálise, produção de hidrogênio. Tudo que envolve superfície, você hoje precisa de técnicas avançadas para estudar o que está ocorrendo na sua superfície, para entender a propriedade do material, como melhorar ela. E aí, no Brasil, a gente tem... Esses equipamentos ainda são poucos, mas está aumentando. E a gente sentiu a necessidade de formar os alunos e professores e pesquisadores aqui no Brasil. Então, a gente organizou, eu e o professor Renato, aqui do grupo, nós organizamos lá e o professor Marcos Lanza, também da Química, participou. Organizamos lá no Hotel Colina Verde, em São Pedro, um workshop durante uma semana, que além da parte teórica, teve a parte prática para os alunos aprenderem a analisar os dados dessa técnica. Tinha 94 alunos, 2 pesquisadores da Inglaterra, 1 pesquisador da Alemanha e mais 2 pesquisadores aqui do Brasil, que durante uma semana apresentaram o que tem de mais novo nessa técnica, né, no mundo. Eram principalmente os ingleses e o alemão especialistas na área. E os alunos puderam aprender a mexer realmente, né, pôr a mão na massa no programa de análise, sobre as amostras, sobre as medidas, tudo isso. Então foi, acho que, uma coisa muito boa, porque tinha gente de vários estados do Brasil, tinha uma pessoa do Uruguai, tinha uma pessoa do Chile. Então foi muito bom, foi uma semana muito produtiva. Então nós ficamos muito contentes, né? E a ideia é que isso se repita daqui a 2 anos aí em outro local do Brasil, né? Porque o Brasil é muito grande e precisa favorecer também outras regiões. Agora,
Professor, quando a gente fala nesse workshop também, a caracterização de materiais foi muito discutida, né? Foi muito entendida e os alunos puderam vivenciar tudo isso. Mas, professor, quando o assunto é caracterização de materiais, o professor também tem que ter um arsenal muito forte tecnológico, de equipamentos nos laboratórios. E aqui eu sinto que o professor tem aqui no Instituto de Física vários e vários equipamentos próprios para que as análises, os ensaios, etc., sejam feitos. Explica um pouquinho sobre os seus laboratórios. Nós temos aqui, eu digo também, falando do IFIS como um todo, né? Temos equipamentos de difração de raio-x, que é muito importante. Aqui, em outros grupos de pesquisa, que normalmente a gente tem acesso. De técnicas como espectroscopia Raman, aqui, e vários laboratórios do IFIS, microscopia eletrônica. Então, isso que você falou, uma técnica não consegue responder todas as nossas dúvidas e perguntas. Você é obrigado a cobrir com várias técnicas e diferentes escalas para analisar os materiais e entender muito bem o que está acontecendo. Então, ter uma boa infraestrutura é super importante para conseguir desenvolver um material, sabe? Então, você pode ter bons alunos, se não tiver um bom laboratório também é difícil. É difícil. Agora, professor, quando se fala em escala, nós podemos lembrar de uma das, que é a escala nanométrica. A professora pode explicar um pouquinho da escala nano, o que está se fazendo de novo, como ela está sendo aplicada, como ela está sendo pesquisada, a importância dela em si? Já a escala, o estudo de materiais, né, nanométricos, de escala nanométrica, né, que seriam 10 a menos 9 metros, né, ele não é novo, né, mas tem muito desenvolvimento sendo feito. Esses sensores, esses materiais, muitos deles são uma escala nanométrica. E assim, o que a gente observa é que as propriedades variam em função do tamanho da partícula do material. E tem muitos desafios também, porque se a amostra, o material, por ser nanométrico, se torna mais reativo, por causa que a área superficial é muito grande, por outro lado, ele também torna-se mais instável, já que ele é mais reativo. Então, tem um desafio e tem que ter um balanço entre as propriedades da escala nanométrica e de uma escala micrométrica, por exemplo. Agora, quando o assunto é, no caso, sensores de gases, o mundo inteiro deve estar aí olhando para isso, querendo entender e, principalmente, destacar a importância desta área em questão, né? Por que o mundo está tão atento a essas áreas, professor? Qual que é o sentido de se estudar tão intensamente essa área em questão, essa área tão importante da pesquisa? É porque, apesar de já ter muitos esforços para produzir energia renovável, uma energia limpa, ainda a gente sabe que a energia do combustível fóssil é predominante. Então, existe a energia eólica, o hidrogênio, a fotovoltaica, né? Tem vários, já teve um início para diminuir a dependência com o combustível fóssil, os carros elétricos, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer. E nesse meio tempo, enquanto ainda isso não é uma realidade, e tem países que isso não vai ser muito fácil, por causa que o custo é alto, né? Então vai ser importante ainda ter alguns sensores para que detecte esses gases e avise, né, as pessoas que o nível de gás está alto e permita que elas tomem alguma providência. Então, o interesse ainda a nível mundial, né, dessa área é grande ainda pela necessidade, né? Existe uma necessidade ainda. Quem sabe no futuro, quando toda a energia for limpa e o nosso planeta for até melhor do que é hoje, não precise mais de sensor. Que bom, né? Que bom, né? Que bom. Antes fosse assim, né? Mas ainda os combustíveis fósseis, a área também de a renovação, né, de novos materiais e tal. Mas fala um pouquinho sobre impacto ambiental nessa história toda, professor. A área ambiental se beneficia disso? De que forma? Os gases, o efeito é mais para o ser humano, para os animais, né? Isso, e mesmo para as plantas, né? Pode ser danoso. Então, é assim, você tem que ter a geração do gás por alguma fonte.
E normalmente é alguma fonte ligada ao ser humano, né? Então, é mais assim, de depois como evitar isso, como minimizar, aí é um outro trabalho, porque aí envolve desenvolver técnicas, metodologias, tecnologias alternativas, né? No caso dos gases benéficos, se a gente pode assim chamá-los, né? Existe também, né, professor? No caso do biodigestor, o reaproveitamento daquele gás que é resultado da fermentação de um material orgânico, no caso, e usado para, no caso, até acender um fogão, né? Usar lá para fazer o cozimento de um alimento, né? É interessante, é uma alternativa viável e é um gás benéfico, né? Dá para classificar os gases entre maléficos, que fazem mal, e os benéficos, ou que pode ser conduzidos e reaproveitados, ou mesmo usados de maneira mais inteligente? O que eu já ouvi, já vi, alguns gases, você pode, por exemplo, o CO2, né? O CO2 é gerado de muitas maneiras e ele também não é muito benéfico. Para respirar não tem problema, porque a gente mesmo respira e exala CO2, né? Mas se você começar com uma quantidade muito grande de produtos de outros tipos de combustíveis gerar CO2 ou outros gases, é importante ter processos para que esses gases que são gerados secundários sejam aproveitados de uma outra forma, né? Eu sei que existem, né, estudos e não tenho um conhecimento aprofundado, mas eu acho que se busca sempre que produz um gás secundário a partir de um processo químico qualquer, se reutilizar esse gás para alguma coisa. Dessa forma, entendendo essa linha de pesquisa tão importante, de um pesquisador tão dedicado, a gente tem que entender que ciência, tecnologia e inovação é algo muito importante para o desenvolvimento da humanidade, de um país, de uma sociedade e de nós mesmos. Eu gostei demais dessa entrevista. Um abraço para você, meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!